Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aulazinha falando quanto à função dos alimentos no nosso organismo e a importância que esses alimentos apresentam no nosso dia a dia. Quão necessário e a quantidade desses alimentos nós precisamos ingerir diariamente. Então, quando nós estamos falando quanto a isso aí, nós sabemos que o alimento, o nosso corpo necessita do alimento para a manutenção da nossa vida, ou seja, é a matéria orgânica, é a matéria-prima, digamos assim, que o nosso corpo precisa para nos mantermos vivos. Então, sempre nós estamos falando aí quanto aos alimentos, a função dele é para que nós possamos retirar os nutrientes para a nossa sobrevivência, para a função energética, função plástica, função nutricional, formação de defesa, formação dos nossos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, tudo no nosso organismo, para tudo, nós precisamos do alimento para retirar os nutrientes necessários. E aqui tem uma quantidade básica aqui de calorias que nós perdemos à medida que nós gastamos, né? Porque, perdão, à medida que nós realizamos alguns tipos de atividades. Ficar sentado 10 minutos, que cansativo. 20 quilocalorias. Andar normalmente 4,5 quilômetros por hora, nós gastaríamos aí 30 quilocalorias. Jogar bola, jogar futebol, natação, andar rapidamente 6 quilômetros, pedalar, correr. Então, à medida que o nosso organismo realiza um determinado tipo de atividade, o nosso corpo vai apresentando, então, um gasto de energia. Então, o que acontece? Para que o nosso corpo funcione adequadamente, nós precisamos de energia, nós precisamos de substâncias para que o nosso corpo funcione adequadamente. E cada atividade aqui que nosso corpo realiza, nós estamos consumindo isso aí em quilocalorias. Claro que quanto maior for a atividade física, o maior gasto, com maior intensidade de atividade física, maior será o gasto energético também. Então, nós devemos levar em consideração, então, a caracterização das atividades físicas. Qual é o tipo de atividade física que eu estou realizando? Para saber, então, qual é o gasto da energia que eu também estou realizando. E aí, olha só, depois que a gente ingere o alimento, ele é quebrado em cada vez em partes menores e que vão para a nossa corrente sanguínea e aí vai ser distribuído ao longo de todas as nossas células. Entrou nas nossas células, relembrar isso aí lá no 6º ano. Relembrando isso aí, quando ocorre a quebra desses alimentos em partículas menores, vão para a corrente sanguínea e vai chegar às células do nosso organismo. O nosso organismo precisa, então, realizar a quebra, principalmente do açúcar, para que aconteça a conversão em energia, em ATP. A glicose será quebrada para que aconteça, então, a formação de energia. E aí, nós chamamos isso aí de respiração aeróbia, ou seja, na presença de gás ou oxigênio, dentro da mitocôndria, no nosso caso. Quando a glicose é quebrada dentro da mitocôndria, na presença do gás oxigênio, vai ocorrer a produção de gás carbônico, água e a energia, que é o nosso ATP, que nós mencionamos. Então, olha só, isso aí tudo para que nosso corpo possa funcionar. Então, a respiração aeróbia é a quebra desse açúcar aí para que o nosso corpo possa funcionar. E aí nós vamos encontrar nos nossos alimentos uma variedade grande de substâncias. Água, proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, substâncias que o nosso corpo precisa no dia a dia, para que aconteça então um equilíbrio no nosso organismo, para que o nosso corpo possa funcionar adequadamente. Então, sempre nós estamos falando aí quanto a um equilíbrio no nosso organismo, nós precisamos ingerir essas substâncias que eu falei para vocês em concentrações adequadas. Aí, olha só, meus amores, aqui temos os carboidratos, ou hidrocarbonetos, ou glicídios, que nesse caso aqui apresentam principalmente função energética no nosso organismo. E aí nós temos aqui alguns exemplos de alimentos onde nós vamos encontrar
esses carboidratos ou hidrocarbonetos ou glicídios? Olha só, meus amores, aqui nós vamos encontrar cereais como arroz, trigo, aveia, milho, vários tipos de alimentos que apresentam carboidratos. E nós precisamos do carboidrato para manter o nosso organismo funcionando. Mas o carboidrato em grande concentração, ele também é prejudicial ao nosso organismo. Então, nós precisamos ter uma dieta balanceada, uma concentração adequada da ingestão dos carboidratos. Por quê? Aquilo que vai ser em excesso vai ser armazenado no nosso organismo. E aí podem, então, surgir as doenças, podem apresentar alguns quadros clínicos não adequados, como excesso de açúcar no nosso organismo, tá? E aí nós apresentamos várias alterações no nosso organismo, ok? E nós precisamos, então, ingerir em concentrações adequadas. Todas as vezes nós falamos em carboidratos. Aí, olha só, existem 3 grupos dentro dos carboidratos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Anotem esses 3 grupos aí, por favor. Os mais importantes que nós vamos ter aí, de uma certa forma, porque são a reserva energética animal e vegetal, são os polissacarídeos. Então, nos polissacarídeos, nós temos o amido, que nesse caso está presente aqui, ó. O amido, ele vai ser a fonte energética vegetal encontrada nos vegetais, em batata, em raízes, como, por exemplo, a beterraba, a cenoura, em caule, como a batata. Então, nesse caso aí, nós encontramos o amido, que é a reserva energética vegetal. Uma molécula com mais de 10 moléculas de açúcares unidos entre si. No caso dos animais, nós temos o glicogênio. O glicogênio é a reserva energética animal. E, nesse caso, ela vai ser estocada nas células do fígado e nas fibras musculares. Então, são os 2 locais onde essa macromolécula de açúcar vai ser armazenada quando os animais ingerem em grande concentração esses carboidratos, ok? Existem mais outros 2 polissacarídeos também, porém eles não são energéticos, mas sim estruturais. A celulose, que faz parte da formação da parede celular, então vai dar resistência às células vegetais, e a quitina, que também faz parte da parede celular, só que dos fungos, ou atua na formação do exoesqueleto nos artrópodes. Então, tanto a quitina quanto a celulose são 2 polissacarídeos estruturais. Não são energéticos. Fazem parte da estrutura de um determinado organismo, da célula vegetal, a celulose, ou das células do fungo, que é a quitina, ok? Aqui nós temos os lipídios. Os lipídios, assim como os carboidratos, apresentam aqui a forma de energia para o nosso organismo. Os lipídios são as gorduras que nós encontramos no nosso dia a dia. Aqui nós temos alguns exemplos na imagem aqui, alguns exemplares das gorduras encontradas no nosso dia a dia através da nossa alimentação. Então, são gorduras que algumas são menos saudáveis, podemos ingerir então em menor concentração, e outras nós podemos ingerir em uma concentração adequada. Preste atenção. Tudo que for em carência pode prejudicar, e o excesso também. Então, nós precisamos da ingestão adequada. Olha só, meus amores, quando nós estamos falando da gordura aqui, ela é utilizada para a construção da parte das nossas células, como, por exemplo, da membrana plasmática, e na produção de alguns hormônios. Auxilia, então, também na proteção do nosso organismo, na manutenção da nossa temperatura e na função energética. Então, sempre que nós estamos falando quanto aos lipídios, nós estamos mencionando que eles são extremamente importantes. No caso aí, alguns animais que sobrevivem em regiões mais frias, eles precisam de manter a temperatura corporal. E aí, eles vão manter a temperatura corporal, além das adaptações da pele, da formação de pelos, para poder manter isso aí, eles vão formar uma camada de gordura, que é o tecido adiposo, que vai estar, então, favorecendo esse isolamento térmico
para ele evitar a perda de temperatura para o meio ambiente, ok? É necessário a gente ingerir carboidratos, assim como os lipídios, para manter o nosso organismo funcionando adequadamente. Aqui, meus amores, nós temos as proteínas. As proteínas são as principais substâncias da construção do nosso organismo. Por quê? Vai auxiliar na formação das fibras musculares do nosso organismo e também trabalham quanto à formação dos anticorpos e também dos hormônios no nosso organismo. Nesse caso aí, as proteínas, então, têm função de construtoras, auxiliam na defesa do nosso organismo e auxiliam na formação dos hormônios, além da nutrição, além da reação enzimática que a proteína também pode apresentar. Quando a gente fala com relação às proteínas, são formadas pela união de várias moléculas menores de polipeptídeos, que são chamados de aminoácidos. Então, olha só, esses peptídeos são chamados de aminoácidos. Olha aqui, nós temos na representação aqui algumas formas específicas desses aminoácidos que vão se ligando para acontecer a formação das proteínas. A queratina, por exemplo, a hemoglobina, que faz parte então da formação do nosso sangue, a miosina, a quitina, que são tipos de proteínas presentes no nosso organismo. E nesse caso, então, elas são formadas pela união de aminoácidos. Aqui nós só colocamos aqui a representação para vocês entenderem que eles são formados aí pela união desses peptídeos. Ok? As proteínas vão se diferenciar entre si pela quantidade de aminoácidos presentes e a disposição que esses aminoácidos vão apresentar no nosso organismo, tá? Então, no corpo humano, nós precisamos de proteína que tenha os aminoácidos necessários para o funcionamento específico do nosso organismo. Preste atenção. Nós precisamos de dois tipos de aminoácidos. Os aminoácidos naturais, que nós precisamos em pequena concentração e o nosso próprio corpo produz, e os aminoácidos essenciais, que nós precisamos em uma quantidade um pouco maior, mas que o nosso corpo não produz. E nós precisamos ingerir, então, através da alimentação. Nesse caso aqui, nós encontramos esses aminoácidos aí em origem animal. Onde nós podemos encontrar em maior concentração esses aminoácidos? No ovo, na carne, no leite, legumes, que são alguns locais ou algumas fontes para que aconteça, então, a ingestão desses aminoácidos necessários ao nosso organismo. Então, carne vermelha, carne branca, o leite, derivados, nós vamos estar absorvendo, então, esses aminoácidos que o nosso corpo precisa para manter-se vivo, ok? Aqui nós temos as vitaminas. Meus amores, preste atenção. Os lipídios, assim como as proteínas, assim como os açúcares, os carboidratos, eles apresentam aí, nós precisamos ingerir uma quantidade maior dessas substâncias ao longo do nosso dia. As vitaminas, assim como os sais minerais, nós mencionamos que são substâncias que regulam o nosso organismo. São substâncias reguladoras do nosso organismo. Então, aqui, nós vamos ver que as vitaminas, elas favorecem o nosso organismo funcionar adequadamente. Por quê? As vitaminas agem na transformação de substâncias químicas do nosso corpo. E aí, quando nós deixamos de ingerir vitaminas ou ingerimos em concentração pequena, o corpo não vai funcionar adequadamente. E aí começam, então, a apresentar doenças. Nós temos aqui a vitamina A, ou o retinol, que mantém os tecidos epiteliais saudáveis e também atua na visão. Ela evita a visão noturna, evita a cegueira noturna, perdão. Favorecendo, então, quando começa a ter aquela penumbra, aquela diminuição da luminosidade, nós continuamos enxergando. Tem algumas pessoas que têm essa ausência da vitamina A e, por isso, então, vai apresentar a perda da visão noturna ou uma dificuldade na visão noturna. Onde nós vamos encontrar esse tipo de vitamina? Na gema do ovo, em laticínios, leites e derivados, em carne, fígado, são substâncias, são locais onde nós podemos encontrar
para a nossa ingestão e manter essa concentração. Lembrando, nós precisamos de alguns miligramas das vitaminas diariamente. Por isso elas são chamadas de reguladoras. Aí nós temos o complexo de vitamina B. B1, B2, B6, B8, B9. São complexos, são várias vitaminas juntas. E aqui, esse complexo de vitamina aqui vai estar agindo nas reações químicas do nosso organismo, principalmente no processo de respiração celular, que nós falamos agorinha, quando se quebra glicose para a formação de energia, para a formação de ATP. Nesse caso, ela também, o complexo B, atua na formação do sistema nervoso, atua na formação de células sanguíneas, atuam evitando inflamações na pele. Então, trabalha aqui a vitamina do complexo B, trabalha aqui, então, evitando esses danos na pele. E em galináceas, ela evita os danos ao sistema nervoso. Então, ela, em galináceas, ela evita o beriberi, que é a lesão das células nervosas em galináceas. Onde nós podemos encontrar isso aí? Em carne, fígado, hortaliças com folhas, ovo, leite, cereais integrais. A maior parte das vitaminas e dos sais, nós encontramos geralmente em leite, ovos. Nós podemos falar que são alimentos que apresentam uma grande concentração de nutrientes para a nossa sobrevivência. A vitamina C é também extremamente importante, que é a ingestão do ácido ascórbio. Nesse caso aí, ela participa da constituição do tecido conjuntivo e favorece, então, os alimentos ricos em vitamina C. Nós sabemos que a vitamina C ela é extremamente necessária porque ela evita inflamações, principalmente inflamações nas gengivas, que evita a doença, nós falamos que é a doença do marinheiro, que é o escorbuto. A vitamina C também melhora a imunidade do nosso organismo. E aí aqui nós temos alguns locais que nós podemos ingerir essa vitamina C, esse ácido ascórbico, que nesse caso tem o pimentão, brócolis, couve, que são substâncias, são vegetais, alimentos que vão conter uma maior concentração dessa vitamina C. Quando nós estamos mencionando quanto a vitamina C, ela evita o escorbuto, que é a doença do marinheiro, ok? A vitamina D, ela é a vitamina que nós ingerimos através, geralmente, nós não ingerimos a vitamina propriamente dita. Ela ocorre a transformação dela quando nós temos a exposição ao sol. Ou seja, são os raios ultravioletas que vão estar favorecendo a conversão dessa vitamina, tá? Então, olha só, a vitamina D, ela facilita a absorção e o depósito de sais de cálcio e fósforo nos ossos. Nós sabemos que o cálcio, ele favorece o nosso organismo, tanto na formação dos nossos ossos quanto dos nossos dentes, assim como também na participação dos impulsos nervosos, também na contração muscular e na coagulação sanguínea. Então, essa é a função que o cálcio vai apresentar. Quando nós estamos falando que esse cálcio também participa da formação dos nossos ossos e dentes, é necessário, então, nós estarmos ingerindo esse alimento, esses nutrientes, perdão, através da nossa alimentação. A vitamina D, geralmente a gente fala que a conversão dela, né, o calciferol, nós vamos ter presente em leite, em ovos, manteiga, peixes. E nesse caso aí, lembra-se sempre disso aí. Nós não ingerimos a vitamina D propriamente dita. Ela vai ser convertida no nosso organismo. Nós ingerimos os nutrientes que, devido à exposição à radiação solar, ocorre, então, a conversão da vitamina D. Algumas pessoas que não apresentam a exposição à luz solar, apresentam dano quanto a isso aí, tá? A vitamina K auxilia na coagulação do sangue. E, nesse caso, nós encontramos essa vitamina K nas folhas verdes, batata, ovos, óleo de soja, tomate, que são os principais locais ou as principais fontes desse nutriente. A falta da vitamina K provoca, além de lesões na pele, também um mecanismo de esterilidade que pode acontecer.
hemorragias, perdão. Nesse caso aqui da vitamina K, acontece hemorragias além de lesões na pele. A vitamina E, que aqui no caso vai apresentar um mecanismo da esterilidade. Então, preste atenção. Ela é importante para a formação dos glóbulos vermelhos e também vai ser encontrado um dos maiores locais, ovos, leite, legumináceas, que vão apresentar essa substância. O que essa vitamina vai evitar no organismo? Evita, então, as lesões no nosso organismo, como, por exemplo, perda de glóbulos vermelhos e auxilia também quanto à fertilidade do indivíduo, tá bom? Essas são as principais funções que as vitaminas apresentam no nosso organismo. Portanto, é necessário que nós tenhamos aí uma alimentação adequada, ingerindo concentrações razoáveis dessas substâncias. São alguns miligramas diariamente. Não ingeriu a substância adequada, no caso da vitamina D, por exemplo, teve a ingestão, mas não teve a exposição à luz solar, aos raios ultravioletas, não acontece a conversão. E aí é necessário que se faça uma reposição dessas vitaminas, ok? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!